um videocast Brasil Journal. Nós estamos numa indústria que cresce. Quem vai se destacar são aquelas empresas que têm o melhor posicionamento, a melhor prestação de serviço para o seu cliente e que sabe se diferenciar nessa conjuntura. Demonstrar que o setor privado pode entregar um nível de excelência e de valor para todos os stakeholders, né, especialmente os clientes. O setor elétrico está passando por uma transformação profunda nos últimos anos e que não deve acabar assim tão cedo. Afinal, a demanda por energia só cresce com a construção de diversos data centers e também com o aumento das vendas de carros elétricos, por exemplo, aqui no Brasil e fora. Além disso, o mercado livre de energia está prestes a também estrear na baixa tensão, mudando completamente a relação dos clientes com as empresas de energia. Além disso, para completar, tem a inteligência artificial mudando completamente as regras do jogo. Para a gente entender mais como o setor vai ser impactado por tudo isso, o McKinsey Talks convidou Daniel Slaviero, que é CEO da Copel no Brasil, também vai falar um pouquinho ali do processo de privatização da saída de uma empresa estatal para uma corporation, e também Tracy Francis, que é Management Partner da McKinsey para a América Latina. Daniel, queria que a gente fizesse uma pensata aqui para o início do episódio, porque você assumiu uma empresa estatal que depois foi privatizada e virou uma corporation. Queria entender quando que teve a virada de chave mesmo, porque uma coisa é você atender uma empresa do Estado, outra coisa é você ser o CEO de uma corporation ali com vários investidores também em cima. Quando que você percebeu que agora sim é uma empresa privada? Primeiro de tudo, André, é um prazer estar aqui no McKinsey Talks contigo e com a Tracy. E a grande virada de chave da Copel, sem dúvida nenhuma, foi a 8 de agosto de 2023, com a alteração da natureza jurídica, em que você se transforma numa corporação e deixa para trás todas as amarras, as travas que são inerentes da estatal, seja para qualquer compra, você precisa fazer um processo seletivo, para qualquer atração de talentos, você precisa fazer um concurso público. Quando você deixa isso para trás, certamente você solta e avança na velocidade das transformações que a Copel já vinha fazendo e que o setor de energia tem exigido, com diversas transformações que certamente nós vamos abordar ao longo desse nosso bate-papo. Mas a Copel já vinha, nós chegamos lá início de 2019, em 8 de janeiro, e desde lá nós vimos conduzindo num processo basicamente que era foco no seu core business de energia elétrica e você concentrar muito dos seus investimentos na distribuição, porque a nossa área de concessão, que é o estado do Paraná, a quarta economia do país, ele vinha num crescimento pujante e a Copel, na década passada, não fez os investimentos na velocidade que eram necessários. Então, a grande virada de chave foi, como eu falei, na transformação em corporação em agosto de 23, mas isso foi consequência de diversos movimentos estruturantes, seja na venda da Copel Telecom, no processo de descarbonização da matriz, sendo 100% renovável, e a Copel já vinha nessa transição realmente para se mostrar uma empresa cada vez mais competitiva, mais eficiente e que pudesse gerar mais valor. Tracy, para colocar você na conversa, queria falar um pouco de governança, né? Porque se já é difícil para uma empresa privada com troca, controlador ou é comprada por uma outra companhia, imagina ali para uma estatal que vira uma empresa privada. Eu queria saber de você se existe uma receita para que isso seja feito da melhor maneira possível. É super interessante, né? Porque, como você falou, né? Esse é um caso que é extremo, mudança regulatória, mas a gente vê disrupções para tudo e qualquer lado no mundo de hoje, né? E aí, eu acho que a gente tem visto, sim, uma certa receita. Que eu vou tentar descrever de uma forma simples, né? Eu acho que a forma que a gente sempre pensa se tem que levar a empresa para fazer duas coisas, essencialmente, né? Primeira coisa é correr a maratona, e segunda é conseguir repetir esse corrido da maratona, né? Então,
tudo começa com qual que é a maratona, né? Eu acho que você colocou muito bem na casa do Copel e outros, é demonstrar que o setor privado pode entregar um nível de excelência e de valor para todos os stakeholders, né? Especialmente os clientes, né? Eu falei um pouquinho errado, mas foi um pouquinho disso, né? Isso é a corrida, né? A maratona que o Copel tá correndo, né? Aí, obviamente, né, nesse de correr a maratona, isso é basicamente identificar quais são as alavancas de valor, né? Tudo tem que ser com esse olhar de onde eu vou criar o valor econômico, o valor para o stakeholder, né? Aí identificar as iniciativas, etc. A parte que é repetir essa corrida de maratona uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e como você sustenta isso. E isso é onde entra a questão de talento, que você muito bem colocou, e onde entra a questão de governança, como nós vamos tocar a empresa, como que é o modelo operacional, né? O pessoal sabe o que faz quando chega no trabalho, sabe qual que é incentivado, qual que não é incentivado. Nós todos temos uma criança que a gente vai entregar mais valor. Então, essa é toda a parte, né? Capacitação, IA, né? Entra com essa questão de capacitação, toda essa questão de como você faz os fundamentos para recorrer à maratona N vezes. Vamos falar agora de investimento, Daniel. Vocês já anunciaram ali que vão investir cerca de 18 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A gente está vendo que o setor de energia está mudando muito, né? Isso em todos os segmentos dentro do setor. Queria entender para onde que vai esse dinheiro, onde estão as maiores oportunidades, onde estão as maiores ineficiências a serem atacadas, o que a Copel está fazendo ali pensando na energia do futuro. O que você comentou também é um divisor de águas do que nós vivíamos antes da corporação e agora, porque no final do ano passado, pela primeira vez na história, a Copel anunciou um plano quinquenal de investimento e nesse plano estão aí os 18 bilhões de reais, 13 bilhões e meio no braço de distribuição, praticamente 4 bilhões no braço de geração e transmissão e 500 milhões em tecnologia, inovação e sistemas. Então aqui você coloca aqui esse bolo de investimento que já era o maior da história recente da Copel, né, eu digo das últimas décadas, mas isso aí sempre foi a base, porque nós sempre estávamos atentos a novas oportunidades. Em março de 2026, a Copel participou e foi a grande vencedora do leilão de capacidade promovido pelo Ministério de Minas e Energia, e a Copel vai acrescer 2 GB na sua capacidade. Então ela vai sair de 6,2 para 8,2 GB, e ela acresceu desses 18 bilhões mais 5 bilhões de reais. Então nós já estamos falando num horizonte de 26 a 30, de 23 bilhões de reais, que é um número bastante relevante. Então, Desculpa só de interromper, antes da privatização a Copel teria esse dinheiro? Eu acho que a Copel, ela, primeiro, não tinha uma visão e um planejamento tão distante, apesar de ter feito sempre grandes obras, principalmente na parte de geração, mas evidentemente com essa flexibilidade, com esse custo de capital mais baixo, por ser uma empresa AAA, com essa confiança, ela consegue fazer o mesmo montante de investimento num custos e numa otimização muito maior. Eu acho que essa é a grande diferença do que a capacidade em números quantitativos, apesar dela nunca ter feito um investimento dessa magnitude em tão pouco tempo, em 5 anos. Isso exige planejamento, capacidade de execução, time, engenharia, e eu acho que isso aqui também é uma mudança muito relevante. Então, o que a gente traz, qual que é o grande takeaway desses investimentos? O nosso compromisso inabalável com a crença do crescimento do setor de energia, um foco que nós aqui deliberadamente entendemos como uma vantagem estratégica, você ter um foco em energia elétrica renovável, que para nós isso é muito relevante. Então, nós fizemos investimento na distribuição de gás, de geração elétrica também via gás, porque nós entendemos que você ser uma empresa 100% renovável, ela tem uma vantagem competitiva do ponto de vista dos investidores e do cliente. E para fechar, André, o que a gente enxerga? Que nessa renovável você tem a base em geração hídrica, que você ter flexibilidade e potência na hora que o consumo
exige, que basicamente é das 19 às 22 horas, eu acho que esse é um grande desafio do Brasil. O Brasil é abundante na geração de energia, mas tem déficit de potência. Então, você, no horário de pico, por isso que o custo é tão alto. Então, eu acho que essa é uma grande característica e isso traz, mais uma vez, uma vantagem competitiva para a Copel e o fato dela ser uma empresa integrada. Então, ela tem um braço de distribuição forte, um braço de transmissão também relevante, um braço de geração e agora cada vez mais fortalecendo a sua comercialização, se preparando para a abertura do mercado. Tracy, eu quero pegar o carona do que ele falou sobre energia renovável. O Brasil, ele é um dos grandes destaques. A gente fala que isso é uma das maiores fortalezas aqui do Brasil, como um diferencial competitivo em relação a outros países ao redor do mundo. Até que o estudo da McKinsey fala, né, que a América Latina, sendo o Brasil ali o principal beneficiado, pode captar até 35 bilhões de dólares anuais só com data centers, que a gente também vai falar um pouco disso depois. O Brasil está aproveitando todo esse potencial? Olha, é sempre uma questão, né, que é difícil, que copo meio cheio, copo meio vazio, né? Eu pessoalmente sou otimista, eu acho que tem muita oportunidade para capturar, e eu queria puxar, por exemplo, o fio de data center que você acabou de mencionar, né? O Daniel falou muito sobre essa questão de matriz matriz energética que é renovável. A gente estava conversando antes da entrevista, a gente estava falando sobre custo, né, esse tipo de coisa. Eu ando conversando com muitos investidores sobre essa questão de data center, né? E aí, daqueles que são positivas, né, sobre Brasil, data center, as possibilidades, o que eu ouço é exatamente isso, né? Tem demanda, né, que é no Brasil, então isso é bom porque dá uma robustez. Tem uma matriz energética que é limpa, isso é importante. O custo não é, né, o melhor dos mundos, mas é ok. E também tem uma conectividade interessante, né, que consegue colocar os dados para fora do país, né? Aqueles que são um pouquinho mais tentativos, que eu ouço, né? Vejo tudo isso, mas será que essa energia vai estar no lugar certo onde eu preciso e vai ser consistente, né? Você falou um pouquinho sobre isso com o olhar de consumidor, mas eu ouço isso de empresa também. E o pessoal também comenta, né, sobre o ambiente, né, do Brasil. Será que o Brasil, né, vai bem, vai mal? O que vai acontecer? Eu vou fazer o meu investimento em dólar? O que vai acontecer com o real, etc, etc. Investidores que têm experiência com a América Latina, né, apreciam o Brasil mais e entendem que a gente tem nossos ciclos e tudo isso, mas querem aproveitar do potencial do país. Tem outros que olham com certo cuidado, né? Essa é a nossa realidade. Eu acho que para a gente conseguir aproveitar de todas essas oportunidades querer atrair esses investimentos, se tem outros setores de economia no qual isso tem sido feito de uma forma muito, muito bem feita. A agricultura é um exemplo disso, né? O setor tem uma perspectiva sobre como assegurar a energia no lugar correto, né? Custos sob controle e aí um olhar sobre, né, o ambiente de negócios. Viu, André? Eu até quero fazer um comentário em cima da fala da Tracy, porque eu comungo muito com a visão dela. E ela, pela líder que é, pela função que ocupa, ela tem sido uma embaixadora muito forte sobre como aumentar a competitividade da economia brasileira. E eu acho que essa é uma grande reflexão que o setor da energia, com uma visão mais de médio e longo prazo, tem que ter no seu contexto, no seu framework regulatório, como que a energia contribui para o aumento da produtividade do Brasil, considerando que o bônus demográfico no nosso país já se exauriu. Então, crescimento econômico de forma consistente terá que vir para todos os setores de uma maneira consistente no aumento da produtividade. É uma fala muito forte que a Tracy fala já há vários meses, anos já, que ela vem defendendo, e eu acho que do nosso ponto de vista é uma preocupação nossa como Copel, como empresa do setor, mas como que o setor também vai ter que ter algumas evoluções, porque você é um país da energia barata e o custo da conta cara. E isso vem por um sem fim
encavalamentos de subsídios, encargos, impostos. Isso te reduz a competitividade, isso não tira a competitividade do setor elétrico, isso tira a competitividade da economia brasileira. E eu acho que essa é uma reflexão que nós vamos ter que ter como país pelos próximos 5, 10 anos, porque vai ficar insustentável esse aumento galopante que nós estamos vendo dos custos e dos subsídios para a energia no Brasil. Mas hoje qual é o maior gargalo do setor elétrico, na sua opinião? O maior gargalo do setor elétrico é a falta de potência na hora que a energia é necessária, principalmente no consumo. Então você acaba levando isso para uma conta de luz, como eu disse, a energia é barata e a conta é cara. E a segunda questão são realmente um excesso de subsídios. Alguns legítimos, como baixa renda, isso não pode mexer. Mas outras fontes, outros segmentos que já são maduros, não devem ter, na nossa visão, que é uma visão muito particular minha e da empresa que eu lidero, é que isso não, você traz distorções para o mercado que acabam prejudicando o próprio mercado e a própria empresa. E a gente tem cuidado para não cometer os erros do passado e valorizar os acertos do passado, né? O que eu diria? Você tem duas grandes discussões. Armazenamento, né, por bateria. Como que isso vai se dar? É inexorável, isso aqui é Uber contra táxi. Você vai ter um crescimento até porque você tem isso globalmente, mas tem que ser, na nossa visão, competindo com a capacidade e com os custos que ele tem, e ele vai ter um ganho de escala natural, até porque hoje tudo é geopolítico. Você tem a China como um grande produtor de bateria, e você vai ter uma bateria que começa grande, vai para os veículos, depois ela vai para casa. Então você tem um ecossistema que, não, na nossa visão, não precisa de estímulos artificiais, porque isso aqui vai acabar sempre distorcendo e no final, em última instância, a conta acaba no consumidor, na Dona Maria e no seu João. Tracy, pegando esse cenário que o Daniel comentou, a gente vê ali, enfim, vários problemas, né, no setor elétrico brasileiro, enfim, a Copel e outras empresas de energia estão tentando resolver, mas você fala com muitos executivos de fora, você é de fora do Brasil. Quando você vê esse cenário que acaba se repetindo em outros setores, você acredita que essa bagunça, entre aspas, mais afasta investidores aqui do Brasil, ou ao contrário, mostra o tamanho da oportunidade que se tem para se investir por aqui? Olha, eu acho, de novo, né, pegando o viés otimista sobre isso, né, mercados que estão tudo organizados, né, a tendência, né, a teoria econômica, o lucro vai para zero, né? A gente oferece todas as possibilidades aqui. E o que eu vejo, o investidor que gosta de investir no Brasil, obviamente nosso investimento de estrangeiro sobe e desce, mas o que o pessoal vê aqui, né? Tem as coisas que todo mundo sempre fala, putz, país grande, né? Muita população, etc. Mas quem mais que gosta, né? Gosta do espírito inovador, criativo do setor privado no Brasil. Gosta dos talentos, a gente tem um talento, né, que é importante. Gosta da experiência e do talento e capacitação do país vis-à-vis tecnologia e IA. Né? E a gente, obviamente, reclama muito sobre o sistema de educação no Brasil e eu não estou disputando isso, tem que melhorar. Porém, eu vou te falar, a McKinsey, quando a gente olhou para onde a gente ia colocar nosso próximo centro de criação de produto, né, inovação de produto digital, né, a gente escolheu o Brasil. Né? Por quê? Fuso horário fantástico com a Europa, com os Estados Unidos, talento excelente vindo das faculdades, né, e amplo, né, quando você olha para alguns outros países, você tem talento, mas são países menores, a gente tem uma base de talento que seja amplo, e a gente tem custo que não é o melhor do mundo, mas que é bom. E essa combinação fez a gente escolher Brasil versus um monte de outros países. Né, esse é um exemplo, que é, né, criação de produto digital, mas tem N outros exemplos assim, né, no qual o investidor vê a oportunidade e vê que o tamanho da oportunidade compensa a complexidade de capturar. Emendando aqui, viu, André? Acho que a análise da Tracy ela é precisa, porque onde você tem volatilidade e complexidade,
Isso é oportunidade de geração de geração de valor. Sim. O que precisa sempre é segurança jurídica, previsibilidade e regras. E isso é uma coisa que você vê, né, a própria Tracy vê aí pela sua atuação global e principalmente na América Latina. Então, o Brasil, a hora que tem, como eu falei, complexidade e volatilidade, é oportunidade de geração de valor. O que a gente sempre tem que cuidar é para não deixar isso transbordar para a segurança jurídica, porque daí isso realmente afugenta os investimentos estrangeiros e nacionais, a previsibilidade das regras. Mas eu acho que o Brasil, apesar de alguns sempre, o Brasil, né, sempre tem um ou outro soluço, mas eu tenho uma visão também, assim como a Tracy, otimista no médio e longo prazo. Acho que a conjuntura do próximo ano, dos próximos 2 anos, ela ainda está em aberto, elas são muito desafiadoras, muito mais por uma questão fiscal do que uma questão setorial de energia ou de qualquer outra. E você trabalhar com o maior juro real do país para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas, para as grandes empresas, você veja a quantidade de RE e RJ que nós estamos vivendo, ela é muito desafiadora. Agora, por outro lado, este ambiente também vai gerar oportunidade para as empresas que forem muito, ou que são, ou que estão num processo de disciplina na alocação de capital, que tem balanço comportado, que enxerga isso, porque podem surgir boas oportunidades no mercado nos próximos anos. E pegando seu gancho, quando você pegou o meu, né, eu acho que o que a gente precisa como indústria nacional seja com saúde para competir, né, porque, né, a gente fala né, de uma forma ampla, investidor estrangeiro, mas, né, a gente vê que tem lugares do mundo que estão olhando para cá e investindo para cá com força. O Daniel falou da China, você tem o Oriente Médio, né, e aí o que a gente vê ali é que o nível de competição é alta, né? Então a gente tem que estar, como, né, indústrias nacionais, investindo em melhorar nossa forma de competir, nossa forma de criar valor, nossa forma de colocar todo esse talento que a gente mencionou para, né, para acelerar e para entregar valor para os clientes, para que a gente esteja, né, pronto para entrar na academia e lutar, né? Assumindo aqui um pouco o papel do André, se você Por me permitir, favor. como é que você está vendo, né, na tua visão ampla, global aqui do continente e da McKinsey, né, a principal empresa global aí de pesquisa, consultoria e assessoria para as empresas, a introdução do AI, inteligência artificial, como é que você está vendo a transformação das empresas? Acho que é super interessante essa pergunta, né? A gente sempre olha para os dados de, né, adoção e captura de valor, né? E a gente é obcecado com captura de valor. A resposta, qualquer pergunta se faz, a resposta é captura de valor, né? A criação de valor. Mas sobre IA, né? O que a gente vê? A gente vê que a adoção está muito ampla e no Brasil é tão amplo quanto, né? Do que outros países, né? E também a porcentagem de empresas que em volta de 5 ou 6% que de fato estão criando valor substancial é um número baixo no Brasil e também lá fora. Né? E aí, o que acontece? Né? Esses 5 ou 6% que de fato estão capturando valor, estão capturando muito valor. E a gente vê isso em todos os setores da economia do Brasil, né? A gente vê que tem empresas que estão, de fato, conseguindo repensar domínios do negócio, partes do negócio, repensar como que eu toco minha operação, como que eu toco meu domínio comercial, como toco, né, meu back-office, o que seja, né, onde cria valor para aquela empresa. Como eu refaço isso e como que eu coloco meus talentos para operar com a gente, operar com robô e agregar valor e ser complementado por o IA, né? A gente também vê empresas que estão naquele, né, purgatório de piloto, um monte de esforço para lá, para cá, custo de token aumentando, portanto, né, o gasto acelerando muito mais do que a captura de valor, e a gente sabe que isso, né, não vai dar certo, né? Então, para a sua pergunta de se o Brasil está atrás ou na frente, eu acho que a gente está
né? A gente média. está na média, né? Eu acho que todo mundo olha para a China e para partes dos Estados Unidos para qual que é possível, mas eu vou te falar, tem empresas no Brasil em vários setores que também estão, né, no cutting edge do que é possível. E Daniel, onde que está a Copel? Vocês estão nos 5, 6%, estão nos 94, Retomando 95%. seu lugar, né? Exato. Como que está a estratégia de AI ali? Acho que a gente está muito próximo da média. Primeiro, tem uma crença minha e da administração, do conselho, da alta administração e do corpo de líderes que realmente nós estamos diante de uma das maiores transformações da humanidade, seja, como eu mencionei no início, a Revolução Industrial, seja a chegada da internet. Eu acho que a AI é muito mais potente do que tudo isso porque ela vem on top of, né? Então acho que esse é o primeiro ponto conceitual, que todo mundo que não abraçar isso de uma maneira organizada e estruturada vai perder vantagem competitiva, vai ficar para trás. Dito isso, acho que nós, como eu falei, estamos na média, nós saímos daquela coisa de fazer um monte de POC, um monte de iniciativas para focar em algumas grandes visões, e eu não estou falando só de como que você melhora marginalmente, como a Tracy comentou, algum processo, como você troca, como que isso aqui, você faz coisas que você não fazia antes, ou como que você faz das coisas que você fazia antes, em vez de horas, em segundos. Tem algum exemplo que eu acho que é marcante dentro da Copel? Marcante, assim, a Copel tem hoje a maior base de medidores inteligentes do Brasil. São 2 milhões de medidores inteligentes. Então você imagina a quantidade de dados que você captura do cliente minuto a minuto. Como que você trata isso? Como que você armazena, como que você trata, como é que você faz isso virar uma vantagem competitiva para a companhia, mas também para o cliente, para ele melhorar o consumo dele, fazer mais consciente. Então, tem assim, várias iniciativas, e nós estamos colocando muito AI como uma visão estratégica, pegando a tua pergunta sobre o exemplo. Esse é uma grande avenida para nós. Agora, você tem a coisa que é fazer o básico bem feito, né? Que é como que eu faço uma manutenção preventiva, como é que eu olho a minha base de equipamentos, de ativos, a performance deles, como é que eu consigo, na linha do que a Tracy falou na primeira fala dela, com uma visão de longo prazo e com uma busca incansável pela excelência. Se eu estou aqui, por que eu não estou aqui? E se eu estou aqui, por que eu não estou aqui? Eu acho que esse é como que a AI ajuda a gente a fazer mudanças transformacionais nesses pontos. Mas esse cenário que você está comentando, desculpa só te interromper, esse cenário, vocês estão buscando esse cenário ou vocês já estão vendo algum impacto nesse sentido da AI? Eu acho que nós estamos no início para, vamos dizer, o primeiro quartil da transição. Eu não diria nem que a gente chegou na metade do caminho, porque nem sabe quando que é. Né? É um caminho, vamos dizer, um caminho sem fim. Eu diria isso porque você vai, como eu disse, você vai descobrindo, eles são autorregenerativos, eles têm o machine learning, eles aprendem mesmo e eles vão mesmo, os próprios agentes, a própria AI, ela aprende sozinha, então você acaba conseguindo fazer isso de uma maneira muito mais aperfeiçoada e muito mais eficiente. Agora, todo o processo também, como que você trata isso no atendimento de cliente? Quando que você, por exemplo, consegue trazer previsão de retorno quando você tem temporais climáticos? Nós estamos diante do super El Niño. No caso aqui do sul, você vai ter previsão de chuvas. A dúvida é se é um super El Niño forte ou muito forte. Você vai ter chuvas excessivas. Fortinho, forte, fortíssimo. Ou Godzilla. Como que isso e ele afeta diferentemente as regiões. Você teve 2 tornados na semana passada. Então são rajadas de vento. É um novo normal. Como que você se prepara para isso? Seja na rede, seja nas previsões. E depois, como que você cuida do seu cliente para dar uma previsão de volta? Como é que você trata esse cliente? Então, eu estou dando mais um exemplo muito factual, muito prático, muito da realidade do dia a dia, mas assim, você tem aqui aplicações que são fascinantes, que seja realmente no tratamento de um volume grande de dados, seja de como que você melhora processos que são burocráticos, repetitivos. No fundo, você
vai trazer aqui espaço para as pessoas produzirem mais. E para concluir o raciocínio aqui, viu, André? Eu acredito muito que do ponto de vista aqui para a companhia, mas para mim pessoal, a inteligência artificial ela tem 3 grandes objetivos: taste, vision and care. O que eu quero dizer com isso? Porque você não tem mais fronteiras com a inteligência artificial. Então você pode buscar e conhecer o que tem de excelência no mundo, pesquisando com 1, 2, 3 cliques, com agentes pesquisando para você. Então você expandir a sua fronteira do teu conhecimento, do que está acontecendo de excelência no mundo. Você pode isso buscar, sem dúvida nenhuma, com a inteligência artificial, em todos os segmentos, inclusive para a gestão. Segundo, para você poder ter uma visão de futuro. Quais são as vantagens competitivas? Como é que você vai construir diferenciais competitivos para você profissionalmente, para sua companhia? E para você liberar tempo, para você cuidar das pessoas, cuidar dos seus parceiros, cuidar dos seus clientes. Porque a AI, por mais poderosa que seja, ela nunca vai substituir uma interação humana, ela nunca vai substituir coisas que são inerentes ao ser humano. Então, eu acho que a IA vem para dar essa abertura, essa facilidade e essa expansão de fronteira e horizonte. Tracy? Eu achei super interessante o que você falou, e eu queria destacar umas coisas, né, que eu acho que ajudam o entendimento no geral de como se faz parte daquele 6% que está capturando valor e como aumentar esse 6 para um número bem maior, né, já que voltamos para o tema de produtividade no Brasil, né. E aí, Daniel, você falou de umas áreas, né? Você falou do atendimento do cliente, você falou de manutenção preventiva, né? Essas são 2 alavancas, obviamente, de muita criação de valor para a Copel, né? Então, escolheu essas 2 áreas, excelente, isso já é metade do caminho andado, porque se está focando o investimento, o recurso, onde vai criar valor, né? A IA é como qualquer questão estratégica, uma questão de alocação de recursos. Aí você escolheu, tá bom, eu estou colocando palavras na sua boca, mas vou escolher essas áreas para investir. O que a gente vê? Empresas que fazem essa escolha nas alavancas de valor e vai aprendendo dentro, né, daquele, o que a gente chama de domínio, tem mais sucesso. Por quê? Porque não é que o primeiro piloto vai dar certo, né? Talvez seja o segundo, talvez seja o terceiro, que está aprendendo, mas sempre no mesmo área. Né? Isso é muito diferente de uma estratégia de pipoca, que eu vou ter um monte de pipoca para lá, para cá, que não vão se aprendendo de um ou outro. Isso é um dos modos de fracasso que a gente vê. O outro que a gente vê algum sucesso, mas muito pouco, é eu vou transformar minha empresa inteira de cabo a rabo IA, né, a partir de amanhã. Isso não é impossível, mas é muito difícil de fazer, né? É muito difícil, porque mudar todos os processos, o entendimento de todas as pessoas, todos os incentivos, a estrutura, né, organizacional. Você falou de estratégia de dados, né? Isso é don't try this at home, né? Então esse, né, que o Daniel falou que o Copel está fazendo, que é escolher as áreas, eu acho que isso já é metade do caminho andado, né? A segunda coisa é, tá bom, já que eu escolhi essas áreas, como que eu vou fazer esse, de fato, rewire, né, daqueles domínios? Porque, pensa, né, você fala muito de agente, como que é a estrutura organizacional do time de manutenção preditiva quando você está colocando no papelzinho o agente e o ser humano? Qual que é o papel daquele ser humano diante aquele agente? Como que eu vou incentivar? Eu incentivo o agente ou não? Né? Como que eu incentivo ele de fazer certo ou não fazer errado, não inventar coisa, não tentar fazer, né, besteira, né? O ser humano vai complementar, ele vai exercer juiz sobre esse, né, juiz de valor, ele vai dar instruções, ele vai fazer a qualidade, ou vai ser outro agente que faz qualidade. Essas são questões complexas, né? Os dados vão vir de onde? Né? Complexo. Então, sabe, faz esse sistema inteiro funcionar, é complexo, né? Então, as empresas que estão dentro daqueles 6% são aqueles que estão, né, escolhendo os domínios e aí repensando todas essas questões de uma forma razoavelmente profunda, né? Uhum. E como que fica, Daniel? A gente fala muito de AI em nível C-level, em diretoria, em gerência, mas vocês ali têm uma
base muito grande, né, de trabalhadores de rua, eletricistas e tudo mais. Também é possível passar esses conhecimentos de inteligência artificial, ou a importância da inteligência artificial para esse tipo de trabalhador também, que é mais o manual no dia a dia? Não tenho dúvida nenhuma. Só vai aumentar esses 6% que a Tracy comentou para Total. 30%, 60%, se você espalhar isso na companhia inteira. Obviamente, o caminho se faz ao andar, então o exemplo tem que vir de cima, tem que vir do CEO, tem que vir da alta administração, e você vai ganhando musculatura. Eu acho que a Tracy colocou isso muito bem, sintetizou isso muito bem. Mas ela só vai fazer uma mudança transformacional quando você, no nosso caso aqui, o eletricista lá na ponta, também tiver isso como um instrumento eficaz. Porque não é que ele chega na chave e religa a luz. Ele tem todo o processo de logística, de como é que ele vai chegar, como é que ele vai se preparar para isso, qual que é a identificação, qual é... Assim, eu estou falando exemplos básicos, mas isso é a primeira camada só. Como que ele faz, como é que ele trata isso, como é que ele organiza para ele ser mais eficiente do ponto de vista de recomposição rápida, no nosso caso, de energia. Mas aí você, atrás do eletricista, tem um centro de operação, que também interage com essas equipes e organiza isso. Então, como que essa inteligência artificial vem aqui? O centro de operação, no caso de uma distribuidora, ou no caso de uma transmissora, ou no caso mesmo de uma geradora, ela é o coração. Ali é que você está, o centro de comando. Então, eu vejo que isso, e eu acho que esse é um estágio que a gente ainda tem que caminhar um pouco mais para estar lá, você vai ter isso nos seus linhas de frente. Até porque é ali que é a percepção em que a teoria encontra a prática. Quando o cliente percebe, quando ele vê alguém da companhia, seja o seu vendedor, seja o seu eletricista, seja o seu técnico, ali é que a experiência do cliente, na maioria dos casos, se dá, e aí também vai trazer muita vantagem, seja de eficiência, seja melhorando a experiência do cliente. Uhum. Quero falar agora de relacionamento com o cliente, porque o mercado de energia está perto ali de uma grande revolução, né? O mercado livre de energia, ele vai mudar a relação que todos nós temos com as distribuidoras. E eu queria entender de você, Daniel, qual que, enfim, é o potencial disso, né, para as empresas de energia, e também quais são os riscos, porque uma coisa é você ser atendido por uma empresa de energia, mas a distribuição, vamos falar, a energia vai continuar vindo do mesmo lugar. Então, quais vão ser os desafios também, né, para a Copel quando esse mercado livre começar? Então, a abertura do mercado, André, ela já está dada, né? Parcialmente em 27 e o restante a partir de 28. Até lá ainda tem muita discussão, muita regra, que isso, para como é que vai ser as linhas do campo, para isso se dar de forma ordenada. Mas no macro, eu já usei essa analogia aqui no início da nossa conversa, eu vou repetir, é táxi contra Uber. Não adianta querer brigar com a abertura do mercado. E qual que é a grande diferença? Primeiro que o cliente vai poder escolher, né, quem vai ser o seu fornecedor de energia. Isso aí vai, inclusive, chegar no ponto das nossas casas. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos, mas a tendência é que isso ocorra. E a segunda é que as barreiras territoriais, e mesmo setoriais, elas vão ser dizimadas, porque você pega em mercados mais maduros, como a terra de origem aqui, a Austrália, da Tracy, ou mesmo mercados americanos, mercados europeus, você tem outras empresas de outros segmentos, muito especial os segmentos financeiros, os segmentos de varejo, também fazendo isso. Não é trivial no Brasil, porque o Brasil tem alguns jabuticabas, né, algumas particularidades, então não diria que assim, tão automático, mas quem que diria há 5, 8 anos atrás que o mercado financeiro ia ter as fintechs, ia ter essa disrupção que teve? Né? Mas qual é a vantagem aqui? Mesmo, eu estou só usando uma analogia, ou como foi o mercado de telecom no final da década de 90, no início de 2000, vocês acompanharam e apoiaram empresas que fizeram sucesso tremendo nisso aqui. Você tem a empresa que tem uma marca, uma credibilidade,
uma segurança, e no nosso caso aqui em especial, uma garantia de entrega, essência sobre a forma, a gente acha que empresas que têm um lastro de geração de energia, que têm uma marca com credibilidade, que têm experiência em lidar com uma massa grande de clientes, elas tendem a ter uma vantagem competitiva do que um incumbente qualquer, porque não é trivial e é um mercado absolutamente volátil. Você sai intraday de energia a R$60 e ela bate R$70, que é o PL de mínimo, ela bate 1.400. Então você tem que ter conhecimento, know-how, estrutura, como eu disse, lastro financeiro, mas lastro físico, para aguentar um mercado com esse... É uma commodity, com esse nível de volatilidade. E nossa pesquisa mostra muito, né, o que está falando, que o cliente está... Primeira coisa, muitos clientes não entendem o que é essa coisa, né? Explica para mim o que quer dizer, né? Mas a principal reclamação, ou principais reclamações é falta de transparência e falta de entendimento dos custos, né? Então, né, só agregando o que está falando, essas são oportunidades gigantescas, né? Para quem faz bem feito. Mas queria perguntar para você, Tracy, assim, como que você imagina esse mercado, até pegando, né, de outros países, da própria Austrália, como que fica essa relação? Porque a gente não está acostumado com isso, a gente paga ali o boleto que vem da conta de luz e essa é a nossa relação com a distribuidora de energia. Como que você imagina que vai acontecer ali nos próximos anos? Honestamente, eu acho que a gente pode olhar para os outros mercados, para a Austrália, a gente olha bastante para a Ásia, né? A gente olha para os Estados Unidos, tudo isso, mas eu adorei as analogias do Daniel de, né? Vamos repensar, né? Uber Táxi, vamos repensar. Eu faço muito trabalho no setor de varejo, né? Antigamente a gente falava que ninguém nunca ia comprar roupa pela internet. Não, mas importante, quero provar. Bom, reverse logistics, solve that problem, né? Aí eu só compro roupa na internet, né? Então, eu acho que repensar um pouquinho essa experiência de cliente, entendendo que as reclamações são transparência, custos, garantia que eu vou ser fornecido, né? Essas são as pontas de dor. Né? Aí eu acho que quem consegue resolver esses pontos de dor vai ter muito sucesso. Uhum. E para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, eu quero entrar na parte de pensatas. Daniel, pensando na Copel daqui a 10 anos, o que você acha que vai ter mais mudado, não só na Copel, mas no sistema como um todo? Vai ser a energia, né, o formato, a distribuição, a infraestrutura de energia no Brasil ou a relação das companhias do setor elétrico com o cliente? Não tenho dúvida nenhuma que num horizonte de 10 anos, que para o setor de infraestrutura é até um prazo relativamente curto, a grande mudança é a relação da empresa com o cliente. Seja pelo nível de exigência de qualidade que o cliente tem cada vez maior, né, porque a energia é infraestrutura de base, seja porque ele pode ter possibilidade de novos serviços, outras coisas que podem ser agregadas a isso. Eu acho que essa é o grande diferencial e a empresa que souber tratar bem o seu cliente, ela vai ter uma vantagem competitiva, mas eu digo bem no nível mais profundo de conhecimento, da característica, do que ele consome, como é que ela ajuda a esse cliente a ter mais eficiência. Acho por também esse cliente vai ser cada vez mais o que chama-se de pró-consumidor, prosumer, né? Ele vai produzir a sua própria energia, ele vai armazenar a sua própria energia com painéis solares, com baterias, então você vai ter uma dinâmica um pouco diferente para uma característica. Agora, na essência, até descobrirem como é que transmite energia que não passe por um fio, que eu não vejo isso no horizonte de 10 anos, né? A forma de gerar, transmitir e distribuir sempre vai ter um fio, né? Agora, como que esse consumidor interage fisicamente, porque ele pode demandar cada vez menos, porque ele está produzindo e armazenando a sua própria energia. E como é que é esta relação? Agora, para fechar, essa é uma indústria que vai crescer. Seja pelos data centers, seja pela AI, seja pela eletrificação móvel. Você já vê quantos carros você vê elétricos. Imaginem a fronteira do ônibus, dos caminhões, como que isso vai ter de demanda. Acho que aqui nós temos que organizar, inclusive, para você não ter gargalos de energia aqui. E é último pelo crescimento da própria economia. Então, eu acho que neste contexto aqui de uma indústria que vai crescer, os mais eficientes,
os mais produtivos e os que souberem, mais uma vez, entender esse novo cliente e lidar com ele cada vez melhor, porque o nível de exigência vai estar mais alto, são empresas que vão ter diferenciais competitivos, vão gerar mais valor e vão ser, na minha visão, na nossa visão lá, convidadas para poder expandir e operar em outras áreas. Uhum. E Tracy, vamos pegar esse universo ali de 10 anos. Oportunidades não faltam, a gente falou de data centers, carros elétricos, mercado livre de energia e tudo mais. Como o próprio Daniel disse também, as 10 anos é um espaço curto para infraestrutura, mas para mudança de mercado pode ter uma revolução nesse período. Mas eu queria que você olhasse para 2036. O que faria você saber que o Brasil aproveitou a oportunidade ali de atrair investimentos, de aproveitar esse boom? Teria algum ponto específico que te faria ficar ainda mais otimista, já que você já foi bastante otimista em algumas respostas aqui? Olha, eu vejo no momento, né, que nossa população é 8% da população mundial, né, nossa participação no PIB mundial é menos que 8%, e anda caindo faz muito tempo, né? A gente tem que reverter isso, né? Perfeito. É só isso, né? E aí quando se pega, né, como a gente cria nosso PIB, no momento, como o Daniel bem falou no início da conversa, né, 80% é criado através de entrada de gente na força de trabalho, 20% através de produtividade de fato. A gente tem que inverter isso, não tem mais esse 80%. Então, daqui a 10 anos, a gente vai ter conseguido, né, ir para um ciclo virtuoso, a gente vai conseguir saber disso se a gente está crescendo em nossa, né, participação do PIB mundial. Idealmente, era acima de nossa representação da população. E tem N alavancas para fazer isso, mas eu vou te falar, a maior tendência secular para mudar o jogo se chama IA. Né? E eu adoraria ver, né, a liderança do setor privado e público, mas eu vou focar no privado aqui, realmente aspirar de fazer parte daqueles 6% de empresas que estão criando valor e levar esses 6% no Brasil para um número gigantesco. Coloca mais um 0 ali, né? Já começo a ficar feliz, porque essa é a nossa saída para a produtividade. Tracy, Daniel, muito obrigado pela conversa, viu? Foi ótima. Prazer. Prazer foi meu. Muito obrigado. Muito obrigada.